Meus cumprimentos ao deputado Guerino Zanon. Já o parabenizei hoje. Tenho certeza que Linhares estará em boas mãos. Aos colegas que se fazem presentes ainda no plenário, aos funcionários da Casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu vou continuar falando do assunto que eu falava na fase das comunicações. Aqui eu externei anteriormente a minha grande preocupação com o grande número de abstenções nessas eleições e o grande número de votos em branco e voto nulo. Uma coisa que se observa crescente nas últimas eleições no Brasil. E a gente precisa falar sobre isso, precisa refletir sobre isso e tentar reverter essa situação. Como eu dizia antes, as pessoas estão completamente desacreditadas da política, e dos políticos e dos partidos. No entanto, uma democracia, ela não prescinde da existência de partidos e de políticos. E tudo o que se decide num país, seja na segurança, na economia, na saúde, na educação, na cultura, no meio ambiente, são decisões políticas. Então, quando se pensou a democracia no passado, e a democracia, então, se tornou essa forma que nós conhecemos hoje, das pessoas escolherem os seus representantes, a ideia é que as pessoas escolhessem os melhores entre os melhores. E isso, claro, nem sempre ocorre. E muitas vezes vamos ouvir questões assim, os pobres votam por interesse, porque votam por uma cesta básica, votam não sei por quê. Mas a classe média, os ricos, todo mundo vota por algum tipo de interesse. Falta criarmos essa consciência coletiva de que eu preciso votar pensando na coletividade. Eu não posso votar pensando em um benefício individual. Nós vivemos, talvez, uma fase hoje, a internet ela tem deixado as pessoas muito preguiçosas. Então, uma página da internet, seja do Facebook ou de outras redes sociais, mas o Facebook talvez seja onde isso se observa mais claramente, você vê as pessoas reclamando de tudo e de todos. Nós criamos nos últimos anos no Brasil uma legião de revolucionários virtuais, de críticos políticos virtuais. Então as pessoas vão para ali, criticam tudo e a todos, criticam a cidade, criticam a administração, criticam o governador, criticam os deputados. Agora, se perguntar a essas mesmas pessoas quando foi a última vez que ela participou de uma reunião do condomínio dela ou da associação de bairros, muito provavelmente ela não saberá dizer ou talvez nunca tenha participado. Ou, às vezes, as pessoas metem o pau na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, e se você perguntar para as pessoas citarem o nome de 10 deputados e de onde eles surgiram, o que eles fazem, que projeto eles apresentaram, também não saberão. Então, as pessoas também estão se tornando preguiçosas e caíram nesse eterno clichê de repetir a mesma coisa o tempo inteiro, as mesmas críticas o tempo inteiro. Não dá, as redes sociais, elas são importantes, sim, nós podemos externar ali os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas revoltas, não há problema nenhum, mas eu tenho que sair desse lugar comum, eu tenho que sair de frente da tela de um computador e ir fazer alguma coisa. Se as coisas não estão boas, cabe a mim, de alguma forma, contribuir para melhorar isso. Parece que as pessoas ficam o tempo inteiro dizendo, nós precisamos de políticos mais honestos, nós precisamos de políticos mais isso, mais aquilo, mas os políticos nascem do seio da sociedade. Políticos não são seres extraterrestres que aparecem de algum lugar e chegam aqui e são eleitos. Então, as pessoas que acham que podem ser diferente, elas têm que agir de forma diferente. E, às vezes, participar, por exemplo, de uma reunião de condomínio, de uma associação de bairro, são formas de você encontrar pessoas que pensam como você e começar a criar um núcleo de debate, uma força, enfim, que pode contribuir para mudar. Não dá para ficarmos o tempo inteiro nesse clichê que desanima cada vez mais as pessoas. Pois não, deputado Guerino. Obrigado, professor Sérgio. Eu passei a campanha toda, professora, fazendo menção a essa fala que o senhor hoje nos brinda aqui na tribuna da Assembleia. Eu colocava que só os insanos que não veem ou não querem
que nós estamos passando uma crise econômica, uma crise institucional e uma crise política. Mas isso não é motivo para nos desanimar. Não. O professor, o padre Honório faz um belo trabalho na Escola de Formação Política e a gente começa a sentir já os efeitos. Eu conversei nessa eleição muitos com jovens, pedindo a eles para se envolverem de corpo e alma, que é o que o senhor está colocando. É através das decisões políticas que a gente tem possibilidade de melhorar ou piorar um país, um estado, um município, ou um condomínio. Com certeza. Ou um condomínio. Então, fugir do debate, se esconder e apenas tecer críticas depois a quem foi eleito, não vai resolver o problema. Com certeza. Precisamos principalmente dessa juventude, com as suas maneiras de se expressarem, de pontuar os mais variados assuntos que demandam a sociedade. Eles podem contribuir muito com a classe política para a gente dar uma virada, não uma virada momentânea como já aconteceu nesse país, mas políticas sérias e como eu sempre coloco, duradouras. Parabéns. Obrigado. Olha só, e continuando então, eu entendo que nós carecemos no Brasil de bons exemplos e de mais exemplos, porque a sociedade ela aprende muito mais com o exemplo do que com o discurso, isso não se discute. Mas, assim, nós chegamos a um ponto no Brasil, e ontem eu estava observando isso nos comentários feitos na televisão, que, assim, alguns políticos, por exemplo, eleito do meu partido lá em primeiro turno em São Paulo, então, vendo o Dória ali dizendo assim, mas falando para um repórter, mas eu não sou político, eu sou um gestor. Mas como assim não é político? É político, sim. Se inscreveu em um partido político, participou de uma disputa política, é político, sim. Então, assim, até o Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, fazendo um discurso antipolíticos. Mas como? Nós não podemos ter vergonha de ser político. Eu quero mostrar para a população, então, que eu sou político, sim. Eu não sou esse político ruim do imaginário de parte da sociedade. E através das minhas ações, através dos meus discursos, através daquilo que eu faço, eu vou mostrar, então, que eu não sou esse político, mas eu sou um político. E isso não pode ser renegado. Então, nós chegamos ao ponto de hoje uma pessoa ser político, como o caso ali do prefeito de São Paulo, dizer assim, não sou político, eu sou gestor. Tá, ele é gestor, então eu posso dizer assim, eu sou professor, essa é a minha profissão, com certeza, mas eu sou político. E eu quero ser um bom político, eu quero mostrar para as pessoas que existe um outro político, que existe um outro caminho e que as pessoas não são iguais. Isso é fundamental. Nós não podemos passar a ter vergonha da política. Nós podemos nos envergonhar desse tipo sujo de política que ocorre, mas a boa política nós temos que nos orgulhar dela, porque a política é uma ação que ela vai existir sempre e ela é fundamental em toda a história da humanidade e por mais que mudanças ocorram, sempre vai existir, sempre vai precisar da boa política. Então, é isso que nós temos que mostrar aos jovens, que existe sim a boa política, que existe o bom político, e que o bom político, ele não tem que ser vergonha de ser político, muito pelo contrário, eu sou político, eu sou um bom político, eu trabalho pela sociedade, eu tenho compromisso com a sociedade, eu sou ético, eu sou moral, eu sou republicano, é isso, né? E pararmos de achar que o país não tem mais jeito e nos desanimarmos cada vez mais. Lembre-se, você que nos assiste aí em casa, a mudança só vai ocorrer através da sociedade. Não vai aparecer um Messias um dia, um Salvador que vai chegar aqui e nos vai redimir de todos os problemas. E esses discursos, né, esses clichês eternos, fazem muito mal para a sociedade. Então, fica aqui o meu apelo àqueles que estão em casa, nos assistindo, sobretudo aos jovens. Então, saia um pouquinho da frente do computador e de ficar reclamando o tempo inteiro ali. Pode ser feito isso, não há problema nenhum, mas vamos participar de outras coisas. Participar de uma reunião de condomínio não é uma coisa divertida nem agradável. Participar de uma reunião de associação de bairro não é. Participar de reuniões políticas muitas vezes é muito chato, mas são coisas que precisam ser feitas. E somos nós que temos que fazer. Ninguém fará isso por nós.
Ou nós nos sujeitamos a fazer isso e passamos a ter coragem, arregaçamos as mangas, ou então nós vamos viver eternamente reclamando, nos afastando da política e entregando daí, sim, em péssimas mãos cada vez mais, o poder, seja das casas legislativas, seja do executivo, enfim. Muito obrigado, presidente.